Avaliação aí do novo Peugeot 208 2021, nova geração, né? Terceira geração desse compacto. Aí tá vendo, ó. Quero pedir para quem tá assistindo para dar um like no vídeo, né? Ajuda bastante a gente a divulgar o trabalho. E também, caso você não seja inscrito, inscreva-se no canal Carblog e ative o sininho para ser notificado de todas as novidades do setor automotivo, né? Então esse aqui é o novo Peugeot 208, vocês estão vendo aí ele em operação do sistema de manutenção ativa em faixa, tá vendo? Ele faz a leitura automática aí das faixas, então tudo isso a gente vai mostrar em detalhes aí nesse vídeo. Avaliação do novo Peugeot 208. Novo Peugeot 2021. Novo hatch compacto médio, né, que a gente pode dizer, pelas dimensões que esses carros compactos passaram a ter depois do lançamento do Polo, né? O Polo pulou de 3,89 para 4,06. O Peugeot 208 também media aí entre 3,90. Esse modelo novo agora, ele já mede 4,06, basicamente a mesma dimensão do Polo. Ficaram mais largos também, então esse carro aí tem 1,75 m de largura. O Peugeot 208 da geração anterior não tinha nem 1,70 m. Então são carros que hoje, em termos de dimensões, se você colocasse aí há 10 anos atrás, esses carros se classificariam como hatches médios. Inclusive muitos deles são classificados assim pelo Inmetro. Então é um carro que ficou bem maior. Ele se caracteriza principalmente pela relação estética, né? A gente pode ver que ele é um carro que se destaca na paisagem, né? Por esse visual realmente bastante esportivo. Ele ficou um pouquinho mais baixo que o modelo anterior, ele agora tem 1,44 m, tem 2,54, 2,55 de entre-eixos, também teve uma ampliação de entre-eixos, e eles têm uma série de recursos estéticos que fazem com que são utilizados exatamente para tentar abaixar visualmente o carro. Então a gente tem na traseira esse visual aí das lanternas horizontalizadas, que foi adotado na linha Peugeot inicialmente no novo Peugeot 3008, né? E agora eles estão colocando em outros modelos, como nesse no Peugeot 208, tem essa lanterna traseira interligada por esse elemento preto, que no caso aqui do Peugeot ele não é iluminado, ele não é ativo, então é mais uma peça decorativa, mas ele acaba, esse elemento, ele acaba contribuindo para você abaixar visualmente o carro. Então você olha ele tem uma impressão de ser um carro muito esportivo. É um visual realmente muito esportivo, muito agradável. E aí você tem esse aerofólio, uma parte pintado na cor da carroceria, outra parte em preto. Tem essa coluna C aí bastante larga, dando um aspecto bem interessante. E tem essa dianteira também, que traz essa nova identificação visual da marca, que é por meio dessa grade e as garras, né, do leão, que inclusive funcionam como sistema de posicionamento diurno. Vamos mostrar ele ligado aí. Essa configuração que nós estamos mostrando no vídeo é a versão top de linha, é a chamada versão Griff. Então é a top. Esse carro tem preço sugerido em outubro de 2020 de R$ 94.900, mas parece que está tendo alguns descontos. Teve gente que conseguiu comprar essa configuração, que é a top, que realmente é muito completa, tem uma série de recursos de assistência à condução, o farol é de LED, tem sistema de posicionamento diurno em LED. Essa configuração aí, que é a top, parece que conseguiram comprar por cerca de R$ 90 mil, né? R$ 90 mil a versão top de linha. Aí a traseira também, a gente também tem as lanternas são em LED, aí vocês podem observar que ela não tem a parte central ativa, iluminada. Esse modelo, né, especificamente, ele vem aí com o teto panorâmico, ele não é um teto solar, porque você consegue aqui abrir o teto, tá certo? Mas você não tem uma opção de ventilar. O teto é panorâmico, você fica com a opção do teto translúcido, mas você não tem como abrir para colocar uma ventilação externa, enfim, entendeu? Então é mais um teto panorâmico. Um aspecto muito interessante desse novo Peugeot 208 é o acabamento interno. A gente pode observar que esse modelo ele tem realmente um acabamento interno que é entre esses concorrentes. Você
colocar o Volkswagen Polo, o Toyota Yaris, o Chevrolet Onix nas configurações, novo Onix, né, nas configurações top de linha. Esse modelo ele vem com um acabamento aí em couro alcântara na parte central, couro na parte externa. Então é um acabamento realmente que impressiona bastante. A Peugeot acabou focando bastante nessa questão de acabamento. O acabamento interno dele é muito padrão de acabamento bem superior ao que a gente está acostumado nessa categoria. Nessa configuração, e a grife, essa parte central aqui, que tem inclusive uma textura que imita a fibra de carbono, mas ela é soft touch. Então você tem aí uma separação do painel. Aqui em cima é plástico, aqui é soft touch. Então com isso você vai ter um elemento isolador de ruídos. Então bem interessante. Todas as versões com motor 1.6, aspirado com 118 cavalos com etanol, 115 com gasolina. Ele tem aí em torno de 15,5 kg força-metro de torque. Os dados de consumo, segundo o Inmetro, com etanol 7,5 km por litro de etanol em cidade, em estrada 9, com gasolina 10,9, em cidade 3,1 em estrada. Lembrando que é um carro que ele é, aí como a gente já disse, quase um hatch médio. Ele pesa aí cerca de 1.178 kg. Nessa configuração top de linha tem um motor 1.6 e transmissão automática de 6 velocidades. É uma transmissão automática Aisin. Essa configuração ela é super completa, porque ela já traz aí piloto automático, traz uma série de recursos de assistência à condução, como um leitor automático, placa de trânsito, frenagem autônoma de emergência, traz um ar-condicionado com comando digital, painel digital aí que a gente vai mostrar, quer ver? Esse é o iCockpit 2.0, né? Vamos desligar aqui e ligar, quer ver? Ó? Então quando você desliga, o carro fica totalmente escuro, né? Na hora que você liga, né? Você liga o carro, você põe a mão, então ele faz toda essa pirotecnia aí, né? E mostra o painel aí digital. Pode aí, por meio desse comando aqui, você pode ajustar múltiplas possibilidades de visualização. É um painel que parece que é holográfico, porque ele tem dois planos de visualização. Aí, por acaso, está com apenas um plano de visualização. Você tem o contagiros e a questão de autonomia e também de temperatura, mas há a possibilidade de você colocar aqui já dois planos de visualização, tá vendo? Então você tem uma dimensão tridimensional, tem uma parte das informações que estão mais próximas do motorista e outra menos próxima. Esse iCockpit, ele é caracterizado também por esse volante, que ele é um volante bem pequeno. Ele deve ter menos de 36 centímetros de diâmetro, e ele tem tanto a parte superior quanto a parte inferior agatada, né? Então isso é bem legal. Essa configuração vem também com esse compartimento que você tem aqui, um sistema de carregamento de smartphone sem fio. Basta colocar o seu smartphone aqui, que automaticamente ele começa a carregar e você fecha aqui. E essa central de informação, entretenimento, que tem uma série de recursos, ela não tem um sistema de navegação integrado. Você precisa, tá vendo? Você precisa conectar aí no seu smartphone, que você conecta por meio dessa tomada USB. Então você tem uma transmissão automática, certo? E aqui o visor para você mostrar em qual marcha que você está, né? E esse modelo, diferentemente do modelo elétrico, ele tem um freio de mão na configuração manual. O Peugeot 208 tá aqui, ele tem aí um bom espaço interno. Essa configuração vem com 6 airbags, então todas as versões do novo Peugeot 208 vem com 4 airbags. Essa daqui especificamente, que é a top, vem com 6 e evidentemente vem todos os recursos aí de segurança, como controle eletrônico de estabilidade e o controle de tração e também o sistema de auxiliar de partida em rampa, né? Então vocês estão vendo aí, pessoal, esse é o motor 1.6 tradicional da Peugeot aqui no Brasil. É um motor 1.6 aspirado, né? Um duplo comando de válvulas, né? 4 válvulas por cilindro. A anterior tinha algumas configurações com motor 1.2 turbo flex, por enquanto ainda não estão disponíveis. É um motor que atende bem ao carro, tá? Segundo testes da revista 4 Rodas, carro com gasolina ele acelera de 0 a 100 em 12,2 segundos, com velocidade máxima em torno de 190 km por hora. Eu, utilizando ele, a utilização urbana, Brasília, fiz algumas viagens, achei ele tá mais do que excelente. É um motor muito bom. Em termos de consumo, aqui em Brasília a gente conseguiu 13,5 média de gasolina. Achei bom esse também. Modelo, então, o porta-malas dele tem 265 litros. Teve uma redução ao modelo anterior, step aqui, né? É um step temporário, né? Vamos dar uma olhada a ver como ele se comporta dinamicamente agora.
O controle de estabilidade entrou aqui funcionando, tá vendo? Então bem legal, realmente comportamento dinâmico muito bom. Vamos começar a nossa avaliação dinâmica aqui do novo Peugeot 208, configuração Grife, configuração top de linha, né? Vocês já viram todos os detalhes externos, né? E agora vamos ver como que ele se comporta aqui dinamicamente. Então esse modelo, o Peugeot 208, então já disse, motor 1.6, câmbio automático. As primeiras impressões que você tem nesse carro, primeiro, é uma posição de dirigir muito agradável por conta desse iCockpit aqui. Você tem essa situação que é muito diferente do que normalmente você encontra nos outros carros, que você tem o painel aqui, o visor de informações fica acima do volante. Então você fica aqui numa posição que é muito confortável e muito sob comando da situação, né? Você tem todas as informações, o volante bem baixo, e aí você tem esse visual aí bem interessante e, sobretudo, quando você tem esse painel, que é o iCockpit 2.0, é um painel digital holográfico tridimensional, que permite, inclusive, múltiplas possibilidades de você fazer visualizações, né? Você configura ele da forma que você quer, tem 2 ou 3 memórias de configuração. Eu particularmente tenho uma de condução, inclusive, que mostra aí o carro na pista, até mesmo porque esse carro aqui tem recursos de assistência à condução bastante avançados, né, que a gente vai mostrar ele em funcionamento. Vocês podem observar também, você tem aqui o velocímetro digital e e ele tem, em cima do velocímetro tem uma pequena placa de trânsito indicando 80, é porque ele tem o leitor de placa de trânsito, ele já identificou que a velocidade na via aqui é 80, então ele coloca aqui a velocidade para você. Ele tem um piloto automático que não é adaptativo. Eu acho que seria interessante, né? Se fosse o piloto automático adaptativo, ia ser bem legal, mas infelizmente não é. Ele tem um sistema de frenagem autônoma de emergência, ele tem um radar, inclusive quando você se aproxima de outros carros, ele indica aqui que você está próximo de outros modelos, de outros carros. E se você estiver em cidade, ele faz inclusive a frenagem autônoma de emergência. Se você não for parar e ele detectar que vai fazer uma colisão, abaixo de 30, 40 km por hora, ele faz esse ajuste. Tá vendo? Ó, a placa mudou para 60, ele automaticamente mudou para 60 aqui também, né? Entendeu? Então é isso. Ó, aqui aí, tá vendo? Ó, ele já indica aqui, como eu estou muito próximo desse carro que vai na frente, esse Hyundai Ecos, ele já indica que você tem aí uma situação de proximidade. Aí aqui você tem o piloto automático, né? Aqui você tem possibilidade de você controlar a central de informação e entretenimento, e aqui nesse comando satélite lateral você comanda o piloto automático. Como a gente já disse, não é adaptativo, mas você põe aqui a velocidade que você quer, ele mantém o carro nessa velocidade. Aí ele está indicando que tem um carro próximo, né? Ele tem também uma função que é muito inovadora para esse tipo de carro, que é o sistema de manutenção ativo em faixa. Só que ele só funciona acima de 67 km por hora. Aqui, nessa velocidade, como eu estou a 60 km por hora, ele não está ainda detectando. Daqui a pouco a via vai permitir andar a 80, aí eu vou colocar o carro a 80, vocês vão ver o funcionamento do sistema de manutenção ativa em faixa, que é super importante, sobretudo se você estiver viajando, você dormir, o carro não vai desviar, porque o sistema vai manter o carro automaticamente na pista e vai te avisar que para 80 por hora pelo piloto automático. Aí vocês podem observar que ele já começa a indicar aí a sinalização das faixas, ele já está enxergando as faixas. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Se eu soltar o volante aqui, ó, ele já detecta e começa a corrigir o carro de forma automática, tá vendo, ó? Olha lá, só que ele começa a me sinalizar para eu colocar a mão no volante, porque você tem que ficar... Mas isso aí é no caso, por exemplo, se você está dormindo, ele sinaliza para você, ele dá essa sinalização para te acordar. Então ele mantém o carro de uma forma totalmente automática na pista, mas tem que estar numa velocidade acima de 67 km por hora. Então ele faz essa leitura, é uma leitura ótica, não é uma leitura por radar, nem por meio de mapas, né? Então você tem que estar com essas faixas muito bem visíveis, senão o sistema não reconhece. Uma coisa interessante também é que se você está aqui, ó, se você for fazer uma mudança de faixa e não
e não dá seta, ele põe uma resistência no volante, ele não deixa, quase que não deixa você fazer alteração, porque você vê que tem uma força atuando ativamente aqui no volante, ó, tá vendo? Eu tento mudar. Se você forçar, ele vai mudar, mas ele fica tentando sempre te jogar. Para você mudar de faixa, o que você tem que dar? Aí você tem que dar a seta, aí você sinaliza para ele que o carro, você vai fazer a mudança de faixa, e aí ele permite que você faça essa mudança de uma forma tranquila. A partir do momento que você desliga o sistema indicador de direção, então automaticamente ele já começa a fazer a leitura de novo, tá certo? E ele começa a colocar o carro novamente, automaticamente, no centro da pista, tá vendo? Vou dar seta aqui que eu vou entrar. O carro realmente é muito sofisticado em termos de recurso de assistência à condução. Não tem nenhum carro nessa faixa de preço com um recurso como esse, que é de manutenção ativa em faixa, curso de carro realmente premium, né? Então eu achei super interessante, principalmente por uma questão de segurança. Se você estiver na estrada sonolento, ele também tem um sistema que detecta se você está, por exemplo, se você está cansado, manda você parar e tomar um café, enfim. Então, sempre questões de segurança aí, ó, tá vendo? Então, vamos supor que você está dirigindo, aí você adormece no volante, você automaticamente você não ia colocar o carro na pista, então o carro te mantém automaticamente, o sistema mantém você automaticamente na via. É um carro que agrada bastante, muito silencioso, suspensão extremamente macia e muito adequada à realidade do piso brasileiro. Então não tem final de curso, é um carro que realmente está muito bem adaptado para essa realidade de piso no Brasil. A suspensão, ela tem um ajuste que evidentemente privilegia o conforto, mas ao mesmo tempo tem um comportamento dinâmico muito bom. É um carro que agrada bastante. Eu gostei muito desse novo Peugeot 208, tanto em termos... Olha aí, tá vendo? Eu tô tentando mudar sem dar seta, ele não deixa. Aí você dá a seta, ele permite, tá? E aqui ele já tá fazendo as leituras de placas de trânsito. Uma coisa que eu achei que é falha, né? O piloto automático, se fosse adaptativo, ele poderia também fazer um ajuste automático da velocidade de acordo com a placa, né? Então, por exemplo, você está andando 80 aqui, essa via aqui daqui a pouco fica 60, tem só uma parte aí que ela fica 60. Eu já deveria ler a placa de trânsito 60, já fazer o ajuste automático do piloto automático, já baixar a velocidade para você não ter que fazer isso, né? Ele é muito estável, isso aí tá na cara, no caso aqui do Peugeot 208, que tem chassi até demais para a quantidade de motor. Não que o motor seja insuficiente, não é isso. Eu acho o motor 1.6 bom, mas esse carro aqui, pelo que você percebe de comportamento dinâmico dele, ele está preparado para você colocar aí um motor de 170 a 180 cavalos, que é exatamente o motor 1.6 Turbo Flex que vinha antes no Peugeot 208 GT, aquele motor lá com 175 cavalos, com transmissão automática de 6 velocidades. Infelizmente, por enquanto, ainda não tem essa opção. A gente nem sabe se essa opção será efetivamente oferecida no Brasil ou não, mas dá claramente para perceber que esse carro aqui está preparado para aquele nível de performance, tá? Porque realmente o chassi está sobrando, como eu disse, não que o motor esteja subdimensionado para o carro, acho que está ok, não é um motor para uma performance esportiva, é um motor adequado para essa proposta do carro. E seria melhor um 1.2 Turbo Flex? Lógico, seria, né? Ele teria mais potência, seria um pouco mais econômico, mas é o que temos para hoje, esse 1.6, bem interessante. E se tivesse um 1.6 Turbo THP, aí sim seria bem legal, né? Considerações finais da nossa avaliação do novo Peugeot 208, configuração top de linha, grife 1.6 flex automático. Eu fiquei aí pouco mais de 5 dias com o carro, peguei na última quinta-feira, vou entregar na próxima quinta-feira. É um carro que me agradou bastante, ele transmite uma sensação de solidez estrutural muito grande, ele é muito silencioso internamente, ao mesmo tempo uma posição de dirigir extremamente agradável, uma suspensão com um ajuste muito confortável e ao mesmo tempo oferecendo bom comportamento dinâmico. Então ele oferece boa estabilidade em curva e também estabilidade direcional.
É um carro que impressiona pela questão estética, ele chama muito atenção. Já carros de categoria premium passavam do lado, paravam. Sabe quando você está andando na rua, você percebe que o motorista do lado ele começa a andar na mesma velocidade de você para observar o carro? Então é porque é um carro que realmente chama muito atenção, tanto pela traseira, pelo aspecto esportivo, quanto pela dianteira, sobretudo você liga o carro, ele acende todo esse sistema de posicionamento diurno que também chama muito atenção. É um carro muito cômodo porque ele tem assim um sensor de presença, então você simplesmente chega perto dele, ele já automaticamente abre a porta, já acende os faróis, acende o sistema de iluminação para te auxiliar chegar ao carro. É um carro que também traz essas características de segurança que até então não estavam disponíveis em carros dessa categoria, como o sistema de manutenção ativa em faixa, o sistema de leitura automática de placas de trânsito. Então são recursos extremamente interessantes. O ajuste do motor e do câmbio está perfeito, o câmbio é muito bom, a gente sabe, é uma transmissão Aisin que está presente em outros modelos, não só da Peugeot, também em outros modelos do Volkswagen, da própria Fiat Chrysler, da Jeep. É um câmbio de 6 marchas extremamente robusto e muito testado no mercado brasileiro, então muito suave, muito bem acoplado o conjunto motor e câmbio. Então um carro que agrada bastante pela suavidade, pela estética, pelo acabamento interno realmente superior e pelos recursos de assistência à condução. Então é isso, esse é o novo Peugeot 208 Grife 1.6 automático 2021.